meus nobres e queridos acadêmicos, como é que vocês estão? Tranquilo? Meus queridos, me apresentar para vocês, eu sou o professor Anderson Félix de Araújo, atuo como docente no Centro Universitário UniGoiás desde 2013, tá? Me deram a incumbência de ficar supervisionando esse estágio de vocês, tanto estágio em assistência social, como estágio em esportes coletivos, ok? E aí eu vou falar um pouquinho de vocês como é que funciona esse estágio, os prazos, um cronograma de execução, o que vocês têm que fazer, qual tipo de instituição que vocês podem estar procurando e a parte documental, que é a parte mais importante, na verdade, desse estágio, né? Que você tenha bastante ciência e realmente uma consciência da responsabilidade dessa parte documental, que ela é muito importante, ela que vai realmente é, justificar o seu estágio, comprovar realmente toda essa execução desse estágio, ok? Por ser um estágio matizado, né, o próprio acadêmico ele tem que buscar essa instituição parceira para que ela faça ciência e convênio, né, e para que esse convênio exista, tanto instituições que atendam em assistência social e instituições que sejam possíveis a aplicação de aulas em esportes individuais também, é necessário que vocês entendam todo um processo, ok? Primeiro, a gente vai falar sobre documentação obrigatória, tá? O primeiro documento que ele é obrigatório, antes de você começar o estágio, e aí isso tem que ser o mais breve possível, é você buscar a instituição parceira e preencher esse contrato de estágio. Eu vou abrir o contrato de estágio aqui agora, para a gente dar uma olhadinha, tá juntos. Vamos lá. Ele está em Word, editável, para que você tenha toda a facilitação, né? Aí você vai habilitar a edição, tá? Então vamos lá. Termo de convênio e concessão do campo de estágio entre se celebram o Centro de Estudos Otávio de Dias de Oliveira, que é o Centro Universitário Goiás, UniGoiás, e aqui o nome da instituição, ok? E você vai preencher todo esse contrato aí, onde está vermelho vai ser editado com o nome da empresa, com o CNPJ da empresa. É necessário que essa instituição tenha CNPJ. Se for uma instituição em assistência social, tem que ter CNPJ, tá bom? E aí, todas essas possibilidades aqui que vocês estão vendo, conveniente, conveniada, legislação vidente, prática educacional para de estágio, tá? Então você tem que colocar todas as informações necessárias. Essa cláusula aqui que está toda em vermelho é da contrapartida. Pela concessão da estrutura do campo do estágio, então somente para fins de contrapartida, a conveniente obriga-se a oferecer atividades pedagógicas, ok? Então, na verdade, quando você procura uma instituição para que haja essa parceria, que ela ceda o espaço para que você atue enquanto estagiário, tá? É necessário que você tenha em mente que há uma contrapartida. Essa contrapartida vai ser as aulas que você fará ou acompanhará auxiliando o profissional, na verdade, que tenha nesse local, certinho? E aí preencher todas essas situações aqui, a empresa conveniada, as testemunhas, e aí você tem que preencher todo esse documento para a gente fazer a assinatura, depois escanear e mandar para o meu e-mail o mais rápido possível. Isso aqui é a primeira parte do estágio. Então você não começa o estágio, você não começa a atuar o estágio antes de preencher toda essa documentação. Por que, professor Anderson? Porque você pode estar numa instituição já praticando o estágio, executando, na verdade, as aulas do estágio e chegar a uma fiscalização. E pode ser muito prejudicial, na verdade, tanto para você quanto para a instituição e para nós, enquanto instituição de ensino também. Isso não é interessante. Ok? Beleza? Em relação ao contrato, tranquilo. Tá? A primeira parte que vocês têm que fazer antes de começar o estágio. Celebrou esse contrato, preenche o contrato, aí manda pra gente aqui totalmente assinado, com duas testemunhas, com todas essas lacunas preenchidas, editado, na verdade, todas essas partes negritas em vermelho aqui, vocês vão editar e mandar pra gente, tá?
Tranquilão? Beleza? Em relação ao contrato de estágio, ok. E aí depois vem o termo de compromisso. Vamos lá. Esse termo de compromisso, vamos abrir também. Termo de compromisso. Abrir o termo de compromisso. Outro documento que também vai ser editável, tá? Deixa eu fechar esse aqui de trás, termo de compromisso, ok. Vamos lá. Termo de compromisso. A instituição de ensino conveniente, que é o centro universitário, ok. A instituição conveniada, que você escreve o nome da empresa, o endereço, o CNPJ e todas as informações necessárias. Número de conselho, meus queridos. E aí, toda instituição de ensino tem que ter um número de conselho. O seu nome, a sua matrícula, o curso que você está frequentando, o período, ok? E as partes acima tem, resolve firmar o presente termo de compromisso, estágio, papapá. E aí não vocês vão ler com muita atenção, né? O que for de vermelho vai ter que ser atuado. No parágrafo 2 aqui, o estágio terá duração do tempo firmado em termo de concessão do campo de estágio entre a conveniente e a conveniada, iniciando a data de assinatura do presente termo com a duração de. E aí, meus queridos, todos os estágios da Uni Goiás, eles têm duração de 4 horas semanais ou 80 horas mensais. Como que você vai dividir isso durante a semana? Não importa, não é importante para nós, desde que você cumpra essa carga horária que ela é obrigatória, ok? 4 horas semanais ou 80 horas mensais. Ah, professor, eu consigo fazer 8 horas semanais. Ok, tranquilo. Então você só vai ter essa possibilidade de em 10 semanas fechar o seu estágio, tá? E talvez até antes. Ah, eu consigo fazer um pouco mais, um pouco menos. Atentem-se ao prazo de finalização do estágio, que é uma semana antes das aulas práticas que vocês terão automatizado, ok? Atentem-se aos prazos, por favor. E aí você vai, dentro desse contrato, já especificar qual que é a duração, 80 horas, podendo ser rescindido a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação por escrito, no prazo de 3 dias, ou prolongado por meio de termo aditivo. Isso aqui é questão contratual, que de repente você está no estágio, não está agradando a instituição, você não está se agradando a instituição também, você pode, essa quebra de contrato pode ser de ambos os lados, ok? O horário diário de atividades do estágio será designado na folha de frequência e atividades, com total de. E aí foi o que eu disse para vocês, se vocês conseguem fazer 4 horas diárias, ok, se vocês conseguem fazer 8 horas, 2 horas, enfim, coloca aqui horas diárias. Não se esqueçam que vocês vão ter que completar 80 horas mensais, tá? O estágio, ele é obrigatório que você complete essa carga horária de 80 horas, beleza? E aí caberá a conveniada, essas são as obrigações da empresa conveniada, da instituição conveniada, perdão, ok? A data, a cidade, a data, ok? A assinatura da empresa conveniada, a sua assinatura como estagiário, beleza? Mesma situação, pessoas, imprimam, editem toda a documentação, imprimam, assine, escaneie e manda pra gente. Tranquilo? Belezinha? Então, o segundo documento já é esclarecido, termo de compromisso do estágio. Vamos lá. Retomando. Aí vem a ficha de identificação, depois relatórios de atividades envolvidas, função do dia, ficha de frequência, ficha de identificação e ficha de frequência. Vamos lá, ficha de identificação. Vamos colocar. Na hora que você já abrir esse arquivo, automaticamente ele é salvo no seu computador, tá? Então salva ele, edita o nome, ficha de identificação, para você ter toda a possibilidade de fazer a edição, guardar numa pasta e retornar para nós o mais rápido possível, beleza? Dados pessoais, seu nome, matrícula, celular, telefone residencial, endereço e e-mail. E-mail aqui no caso tem que ser o e-mail institucional, por favor, se atentem a esse detalhe, tá? Data do local do estágio, mesma situação, todos os dados da instituição conveniada. Telefone responsável, o nome do professor responsável, supervisor, CREF do professor supervisor e o telefone do professor supervisor. Eu tenho que ter uma instituição que tenha um professor que tenha o CREF, ou seja, tem que ter um professor de educação física graduado, já
inscrito no CREF, que é o conselho que regulamenta a educação física, ok? Que é o conselho nosso, né, que vai regulamentar toda a nossa profissão. E o cronograma do estágio, meus queridos. Horários. Segunda-feira, qualquer hora que você vai. Terça, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Sábado. Ah, professor, eu posso fazer estágio no sábado? Sim, sem problema nenhum. Desde que a instituição esteja apta a recebê-lo no sábado também. Certinho? Essa aqui quem preenche é você e a assinatura do acadêmico. Beleza? Espero que com essas explicações, mesmo que tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem depois no e-mail que eu tiro a dúvida de vocês tranquilamente. Relatório de funções. Relatório de atividades desenvolvidas, ou seja, a função do dia. Eu vou abrir primeiro a ficha de frequência, porque esse relatório de atividades desenvolvidas na função do dia e o relatório final são bem parecidos. A gente vai estar explicando os dois aqui para facilitar para vocês, tá? Então vamos lá. Ficha de frequência, meus queridos. Ok, vamos lá. Beleza. Anexo 3. Frequência. A cidade, o estado, o curso que você faz, o ano, essa ficha, qual número que ela é, o aluno, beleza? E o estágio. Seu nome como acadêmico e o estágio. Certinho? Data, hora que você entrou, hora que você saiu. Quantidade de horas que você permaneceu no local. Descrição da atividade e a assinatura do professor responsável. Vamos lá, isso aqui é resumido, né? Aqui é um dia, aqui é outro dia, aqui é outro dia, primeiro, segundo, terceiro dia, por aí vai. Eu preciso que vocês resumam as atividades aqui. Acompanhei uma aula de recreação para alunos, né? A faixa etária tal, ou com uma situação de vulnerabilidade tal, na instituição tal. Ok, beleza. Por quanto tempo? Qual foi a minha função? O que eu fiz? Qual foi a metodologia aplicada? Certo? Então é bem tranquilo. Você tem 3 linhas, uma, duas, 3 linhas aqui para identificar toda a função desse dia específico. Beleza? Nesse período que você ficou. Não esqueça de registrar data de entrada e data de saída, muito importante. Professor responsável. Quem que assina aqui, meus queridos? É o professor, que possua o número do registro do CREF, como foi falado anteriormente, responsável pela instituição de ensino, ou instituição parceira, ou instituição conveniada, como queiram, beleza? Essa ficha aqui, ela é editável, você pode copiar várias delas para você fazer e preencher toda essa frequência. Professor, essa ficha de frequência tem que ter quantos dias? Se você fizer 4 horas diárias, tem que ter 20. Beleza? Ah, se eu faço 2, tem que ter 40 dias. E aí vai depender da quantidade de horas diárias. Desde que você me apresente uma carga de no mínimo 80 horas mensais. Como foi dito já para vocês entenderem. 4 horas semanais ou 80 horas mensais. Ok, meus queridos? Tá? Então vamos lá partir para outro anexo aqui também. É uma documentação obrigatória do nosso estágio. Relatório de atividades desenvolvidas, ou seja, função do dia. Através desse relatório aqui também você consegue, através dele, fazer um resumo e colocar aqui na ficha de frequência. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos abrir aqui rapidinho. Ok. Eu estou colocando como margem o estágio de assistência social, mas todos os estágios a documentação é igual, certinho? Então não tem diferença de documentação, tá? Então vamos lá. Relatório de atividades desenvolvidas, ou seja, função do dia, ou seja, sua atuação diária. O que você fez na instituição conveniada naquele dia durante as 4 horas que você permaneceu lá. Seu nome, a cidade, o estado, o CEP. Eu estou como supervisor aqui, certinho? Nome da empresa, perdão pessoal, aqui em cima o nome da empresa, tá? Instituição conveniada, que também consta no contrato. A cidade, o estado e o CEP. Aqui embaixo, esses dados do supervisor você não altera, porque sou eu mesmo, tá? Estagiário, o seu nome, no curso de Educação Física, qual período você se encontra. Dados sobre o estágio, a data do dia,
desse, como é um relatório de função do dia, você coloca a data do dia, o semestre que você está cursando, ok, período, aqui estágio em assistência social, a carga horária, ela é máxima 80 horas, ela é mínima, perdão, 80 horas, ok? Tranquilão? Então, que hora que você começou, que hora que você terminou nesse dia específico. Carga horária, 4 horas diárias. Quais foram os tipos de atividades supervisionadas? Você vai identificar se foi estudo dirigido, trabalho individual, desenvolvimento de projeto, trabalhos em grupo, atividades, e vai colocar pra gente aqui, ou se outros especificar. Tranquilo? Bem tranquilo em relação a isso aqui. Não tem nenhum tipo de problema, nenhuma dificuldade. Objetivos. Qual foi o objetivo desse dia seu hoje no estágio? Qual foi a metodologia aplicada? As atividades que foram desenvolvidas, ok? E ao final você faz um relato breve, crítico e avaliativo sobre as atividades vivenciadas no estágio naquele dia especificamente, no dia, beleza? E aqui tem um parecer da coordenação do curso de Educação Física. Aqui quem preenche é única e exclusivamente quem? Coordenador, tá ok? Você coloca o local e a data. E aí, quem assina aqui é o professor, certinho? Quem vai assinar para vocês é o professor. Certo, meus queridos? Mais um relatório explicado, tá? Esse aqui é de função do dia, função diária. Eu deixei eles por último para mostrar para vocês que são muito parecidos os dois, de função diária e o relatório final, que é o conclusivo. Esse relatório final conclusivo, ele tem que ser, na verdade, para incluir toda a sua experiência e vivência no estágio em questão, na instituição conveniada, seja estágio de assistência social ou esportes coletivos, individuais. Pontuando as dificuldades, a assertividade, o que isso vai acrescer para a sua futura carreira profissional, ok? Então, quanto for interessante essa vivência para você desse estágio específico, o contato com esses clientes, essas pessoas ou alunos que sejam atendidos por vocês nesses estágios específicos, beleza? Relatório conclusivo. Como eu disse para vocês, são bem parecidos, né? Os relatórios de função de dia e o último, que é o conclusivo, final. Mesma situação, nome da empresa, beleza? Estagiário, dados sobre o estágio. Aqui nesse caso especificamente, a data, meus queridos, é a data que você vai preencher esse relatório conclusivo. Então, acredito eu que lá para o mês de dezembro, aproximadamente, né? Na primeira semana de dezembro, vocês fazem esse relatório, tá? Aqui, não é necessário colocar hora de início e término, beleza? Porque ele é um estágio, ele é um relatório conclusivo. E aqui você vai identificar todas as atividades que você participou durante esse estágio e especificar. Se for outros também, você pode especificar escrevendo. Os objetivos do estágio. Como você entendeu e aprendeu diariamente os objetivos das aulas ou do acompanhamento das aulas mediante o profissional em atendimento a esse público específico na instituição de ensino, você consegue identificar quais os objetivos que foram desempenhados durante esse processo todo, ok? Quais foram as metodologias? Foram aulas recreativas, excursivas, você acompanhou, você auxiliou, enfim. Quais foram as atividades desenvolvidas? A gente tem que ter um pouco de fazer um resumão crítico, na verdade, para colocar nesse documento, tá? E aí o escrever, o redigir bem, nesse caso, faz uma diferença muito grande para que nós entendamos, na verdade, todo esse processo, como ele aconteceu na cidade e na instituição conveniada que você escolheu ou conseguiu como parceira. Essa parte ela é muito importante. É um relato crítico e avaliativo sobre todas as atividades e as vivências sua nesse estágio. Então, como foi para você esse estágio? Lembra que no função do dia, você ao final do dia você colocava lá
como é que foi a vivência naquele momento do estágio. Então